Seja muito bem-vindo, 6 horas em ponto, Cidade Alerta RS já está no ar, trazendo as principais notícias aqui do nosso estado. E a gente já começa o Cidade Alerta desta sexta-feira com novidades no caso do sumiço da família Aguiar. Você lembra desse caso, né? Pais e única filha, moradores de Cachoeirinha, na região metropolitana, que desapareceram no final do mês de janeiro. O policial militar Cristiano Domingues, principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira Silvana e dos pais dela, Isail e Dalmira, foi conduzido hoje para prestar novo depoimento, esta tarde. Inicialmente, no início do caso, ele foi ouvido como testemunha, conversou, prestou informações. Só que quando ele passou a ser suspeito, foi preso, mudou a postura. No dia em que ele foi preso, ele manteve o silêncio. E hoje não foi diferente. É um direito constitucional dele, mas a gente fica pensando, olha, se eu não fiz nada, eu me coloco no lugar dele. Se eu não fiz nada, eu quero muito explicar, dar a minha versão dos fatos, né? Dar a senha do meu celular, sei lá, dizer a cor da minha calcinha no dia, entende? Dizer tudo que eu preciso dizer para que me tirem dessa situação. Afinal de contas, ele está preso temporariamente. Só que ele se manteve calado mais uma vez. O Jonathan Bittencourt, ele acompanha o caso desde o início, tá? Inclusive, temos informações de que as buscas pelos corpos já começaram em pontos da região metropolitana. Afinal de contas, a polícia trabalha com um caso de feminicídio e um duplo homicídio. É contigo, Jonathan, as informações. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que acompanham Cidade Alerta. Nós estamos em frente à segunda delegacia de polícia aqui de Cachoeirinha, onde durante 2 horas o Cristiano Domingues ele esteve marcando presença nesse local. Para que as pessoas possam compreender, a oitiva estava marcada para as 2 da tarde, assim ele chegou. Se reuniu inicialmente com o advogado dele, que acabou trocando informações, conversas e até mesmo, de certa forma, dando uma orientação. A decisão do Cristiano foi o seguinte: a decisão do Cristiano foi de permanecer em silêncio mais uma vez. A oportunidade foi dada dele prestar informações para a polícia, assim como você mencionou, Vanessa, no início, na condição de testemunha, inclusive supostamente indo atrás de Silvana, ele chegou a prestar algumas informações, mas quando foi preso como suspeito, na primeira vez ele ficou em silêncio. Desta vez ainda pairava uma dúvida no ar com relação à postura que seria dessa vez. O próprio advogado Jefferson Barcelos, advogado de Cristiano, chegou a falar para a Vanessa Felipe, a nossa repórter, que ainda não sabia qual seria a decisão a ser adotada, se falaria ou não falaria. O advogado, que ontem informou ter tido acesso ao inquérito e a informações que embasaram a prisão do Cristiano. Pois o Cristiano chegou na frente dos delegados, o regional e o da própria segunda delegacia de Cachoeirinha, e decidiu ficar calado. Direito constitucional, ele tem essa permissão, inclusive, para permanecer em silêncio, até porque o silêncio, ele se caracteriza justamente para não produzir nenhuma prova contra ele mesmo. As provas, então, precisam ser produzidas pelos investigadores. E outro detalhe, nós tínhamos a informação de que ele não forneceu as senhas dos dispositivos, dos celulares. A esposa dele, depois de, num primeiro momento, não fornecer a senha, quando passou a ser acompanhado por um advogado, decidiu fornecer. Agora, tem uma mudança nessa história com relação ao Cristiano. Ele não forneceu as senhas, mas a polícia conseguiu está extraindo todos os dados do celular dele. Essa informação é extremamente importante porque a partir desses dados vai ser possível fazer cruzamento de informações, acessar mensagens apagadas ou não, histórico de pesquisa nas redes sociais, também na internet, nas ferramentas de busca e o caminho percorrido pelo dispositivo, pelo aparelho dele e, presume-se, com ele junto, e também fazer o cruzamento com o celular da Silvana. A expectativa é de que
a extração e a análise, o relatório dos dados do celular da Silvana sejam concluídos neste fim de semana, ou seja, até segunda-feira devem ser liberados os dados, a polícia já deve ter um relatório bem consolidado. E já nesse fim de semana se tem início a extração dos dados, tanto do celular da esposa do Cristiano, que é uma testemunha, não é considerada suspeita nesse instante, e também do aparelho do Cristiano. Nós ouvimos o advogado Jefferson Barcelos na saída da delegacia e perguntamos, inclusive, algumas questões, curiosidades, dúvidas que nós temos com relação a ele estar colaborando ou não de alguma forma com as investigações, já que ele permanece em silêncio. E mais do que isso, porque ele tinha acesso às casas. O Cristiano explicou para o advogado. Vamos ouvir o que o advogado disse para nós. Hoje ele se manteve no direito de ficar em silêncio, em razão de que ainda há investigação, ainda há procedimentos que a delegacia está fazendo. Ele é inocente, doutor? Sim, claro que é inocente. Tá? E o direito do silêncio é constitucional, um direito constitucional. Então agora com o andar da investigação, com a chegada das perícias que o delegado já pediu e está aguardando que chegue, quando nós tivermos vistas, aí nós vamos avaliar a situação dele, prestar todo o depoimento, esclarecer tudo que for necessário. Ele não colaborou de forma alguma hoje com a polícia? Não, hoje ele se manteve em silêncio. Mas ele tem colaborado? Dentro de um contexto geral, a defesa tem colaborado. E a senha do celular? Não, a senha do celular, a delegacia, através de toda a condição técnica que eles têm, o IGP, a Polícia Federal, eles vão abrir o celular dele, né? Porque a questão do celular, ela é muito íntima, né? Tem um aspecto íntimo, mas processualmente não vai trazer nenhum prejuízo. Vai depor também, não? Já prestou depoimento. Já prestou depoimento. Quem colaborou com toda a investigação, apresentando inclusive a senha do celular, senha do notebook, comprovantes do local em que ela estava, 100% de colaboração com a investigação. Ela ainda é vista como testemunha? Sim, como testemunha. E, doutor, em relação às provas que a polícia já tem, vocês conseguem rebater o que a polícia tem ou por enquanto está difícil de fazer esse trabalho? Não é questão de estar difícil ou de estar fácil, é que tem um momento processual adequado, né? E vai ser dentro da regra processual constitucional, no momento adequado, a defesa vai apresentar o que acha que seja pertinente. Depende de quem vê, eu acho que são circunstanciais. O Cristiano chegou a informar ou explicar por que ele estava entrando nas residências? Já está explicado já para o delegado, mas é um depoimento que está em segredo de justiça. O Cristiano estava com o celular da Silvana? Não estava. Tá, pessoal, muito obrigado, tá? Boa tarde, bom trabalho para todos. Do advogado de Cristiano, nós podemos conferir que estava presente a advogada da esposa do Cristiano, que é testemunha, ela mesma reforçou que é testemunha. Só que percebam um detalhe, se um advogado, ele destaca que não foram fornecidas as senhas e que isso a polícia mesma poderia fazer por seus próprios métodos, e de fato conseguiu, só que a gente sabe que fornecendo as senhas facilitaria o trabalho da investigação, agilizaria esse trabalho, não dificultaria. Do outro lado nós temos também uma advogada, só que da esposa do Cristiano, que disse o seguinte, que ela inclusive facilitou, como se fosse um ponto positivo. Ela mesma forneceu a senha, mas antes ela precisava estar recebendo toda a assessoria, todo o acompanhamento jurídico. Agora, nós temos outras informações com relação a esse episódio. A chegada do Cristiano foi bastante tumultuada por aqui. Teve manifestação. Assim que as pessoas, a comunidade de Cachoeirinha, os moradores da cidade, principalmente da Vila Anair, onde moravam o seu Isaíu, a dona Dalmira, também a própria Silvana, assim que eles souberam que o Cristiano viria aqui às 2 horas da tarde, teve uma manifestação aqui na frente. Por conta disso, foram inclusive várias palavras proferidas contra o Cristiano, chamando ele de assassino, dentre outras expressões que eu não vou fazer uso aqui. Por conta disso, a polícia, ela sugeriu o seguinte, que na saída o Cristiano, ele não saísse com o mesmo carro, na mesma viatura da Brigada Militar que foi utilizada na chegada. Por isso que ele simplesmente sumiu. Nós estávamos esperando ele sair pela porta da frente e entrar na viatura da Brigada e quando vê, a viatura foi embora como se não tivesse buscado ninguém. Na verdade, ele saiu de dentro, inclusive nós temos imagens, de um Fiat branco que sai de ré
o portão, ele acaba abrindo para que ele pudesse deixar o local de maneira despercebida, ou seja, para que as pessoas não identificassem que ele estava saindo, até para evitar um risco contra ele e contra as pessoas que estavam aqui, evitar um tumulto maior, até mesmo um confronto com a própria Brigada Militar. Para apaziguar os ânimos, de certa forma, a polícia tomou essa atitude. Um questionamento que vem, por quê? Assim como ele foi preso daquela vez, primeira vez, ele estava sem algemas. As pessoas que estão em casa estão se questionando. Afinal de contas, quantas vezes nós vemos pessoas sendo algemadas e detidas? É porque é um brigadiano, é um policial militar, é o que tem dito as pessoas nesse momento. Mas eu trago aqui uma informação que é importante trazer para justamente as pessoas terem uma compreensão do método, da forma com que a polícia age. Ela precisa agir conforme a lei e também conforme as decisões do Poder Judiciário. Existe uma súmula, a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que determina que o uso de algemas, ele só pode ser usado se a pessoa que está sendo detida, ela representar um risco de fuga. O Cristiano não representou nenhum risco de fuga quando ele foi detido 10 dias atrás. Quando ele representar uma ameaça para as pessoas ao seu redor ou até mesmo contra ele mesmo, isso não aconteceu. E também diante de uma possibilidade de resistência. Havendo resistência na abordagem policial, ele deve ser algemado. Isso não aconteceu. Se a polícia adota uma postura diferente e mesmo assim coloca as algemas, ainda mais o Cristiano sendo policial militar, conhecedor da própria legislação, os policiais civis estariam incorrendo, ou até mesmo brigadianos, policiais militares que efetuaram a detenção, estariam incorrendo num abuso de autoridade, ou seja, num procedimento que seria equivocado e poderia repercutir ali na frente no andamento dessas investigações. Então, esse esclarecimento é importante. Vanessa. Não é importante, mas hoje, por exemplo, quando o Cristiano chegou, ele fazia uso das algemas. Então, algo pode ter mudado de tudo que você explicou, né? Exatamente. Ou até mesmo como uma resposta à sociedade depois de tantas críticas, né? E tem uma questão, né? Nessa súmula vinculante número 11, existe a possibilidade de risco não só para a própria pessoa, quanto pessoas ao seu redor. Então, o uso de algemas, a contenção, ela também acaba deixando o suspeito sob a guarda exclusiva daquele que está fazendo a condução, no caso dos policiais militares, que, apesar de ser considerado suspeito, tinha sua integridade física sendo preservada, sabendo que existia uma manifestação aqui na frente. Isso, inclusive, acabou alterando o itinerário. No momento em que ele saiu num veículo diferente. Então, para que as pessoas possam compreender, lá atrás, 10 dias atrás, uma mudança agora, desta vez, existe um fundamento para que haja essa mudança, certamente, e também nós temos a saída de forma bastante discreta. Nós conversamos com um delegado aqui na frente da 2ª Delegacia de Polícia e fizemos vários questionamentos. Já adianto uma questão. A perícia que está sendo realizada sobre as 2 amostras de sangue que foram localizadas na pia do banheiro da casa de Silvana e também na lavanderia, ainda não chegaram a uma identificação de quem esse sangue efetivamente pertence. Mas temos uma resposta para tantas dúvidas. As 2 amostras são de gêneros diferentes. Estamos falando do gênero masculino e gênero feminino. E aí a gente não tem como cravar que é o Cristiano, que era a Silvana, apesar de serem um homem e uma mulher. Nós estamos falando da existência de uma criança na própria casa. Na lavanderia, que é uma área fechada, uma área de serviço que acabou sendo fechada, um puxadinho que foi fechado na casa da Silvana, ali havia a presença de sangue de um homem, de um menino, não sabemos ainda a idade. Na pia do banheiro da casa da Silvana, aí sim era um sangue feminino. Então, existe agora esse trabalho e o próprio Instituto Geral de Perícias está se debruçando de forma técnica e científica para chegar à identificação. Vocês que estão em casa certamente devem estar com muitas dúvidas sobre esse caso que está chegando perto de 30 dias. A polícia deixou bem claro, está trabalhando da maneira como tem à sua disposição peritos
policiais e investigadores. Buscas estão sendo realizadas, inclusive ontem já teriam sido feitas tanto em Gravataí quanto em Viamão, acompanhado do próprio irmão do Cristiano. Só que não só busca de corpos. A principal busca, além dos corpos, é claro, é a do carro vermelho. A verdadeira, grande incógnita dessa história. Até agora não foram localizados nenhum dos carros envolvidos nessa história. O Fox vermelho, por exemplo. O Fox vermelho, mais de 10 Fox vermelhos já foram identificados no mapeamento, no vídeo monitoramento de Cachoeirinha. Só que nenhum deles batia com as características do que aparece nas imagens da noite do desaparecimento.